Bem-vindos aos gélidos domínios, quer dizer, gélidos não, né? Aos tórridos domínios da Éter Tenebris. Não pode ser gélido nesse verão terrível. Tem que ser tórrido, né? Bem, estamos retomando aqui uma resenha. Na verdade, nós estamos começando uma nova resenha. Todas as outras resenhas estão ativas, mas nós, já que fazemos resenhas, vamos fazer a resenha de um livro bem avançado, mas que, para quem assistiu ao minicurso, aos minicursos lá do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, essa resenha vem em bom momento. Que é uma resenha diretamente relacionada ao meu trabalho de pesquisa. Então, assim, para quem também está acompanhando e vem ajudando, essa resenha é fundamental para a minha pesquisa científica. Né, isso certamente ocuparia o espaço de um journal club, se o grupo se reunisse periodicamente se não existisse a necessidade do canal e o grupo se reunisse em reuniões presenciais, certamente a leitura, o Journal Clubs acerca desse livro seriam fundamentais, acerca dos capítulos desse livro, né? Assim como a gente faz os capítulos de... Então, esse aqui não tem tanto valor histórico, embora já seja um artigo histórico, mas é uma introdução de uma importante proposta, uma futura teoria de gravitação quântica, que é a Superfluid Vacuum Theory. Então, vou fazer aqui a resenha do livro O Universo em uma Gota de Hélium, de hélium superfluido, do Gregório Volovic, que é um pesquisador... Bem, obviamente, né, quem puder ajudar a esse pesquisador e aos basicamente ao comitê desse canal, por favor, temos aí o Pix. Como vocês sabem, fazer ciência em qualquer parte do mundo, não só no Brasil, não dá dinheiro. E nós vemos ali o nosso querido Neil deGrasse Tyson trabalhando no metrô, né? Com roupas, aliás, bastante simples, né? Então, essa é a realidade de quem faz ciência de ponta. Bem, vamos então ao nosso livro. Esse aí é a capa do livro, em inglês é The Universe in Helium Droplet. Só que em português fica o universo em uma gota de hélio superfluido, né? Então não é... Bem, parece um negócio bem bizarro, né? O título parece extremamente insólito, mas é a proposta que a gente... a partir da descoberta de Matt Visser e do Unruh nas décadas de 80 e 90, de que os fluidos eles respeitavam a simetria de Lorentz, abriu-se a perspectiva de se trabalhar com fluidos simulando campos gravitacionais e geometrias de espaço-tempo, geometrias lorentzianas, e imitar nessas geometrias, que são geometrias de interesse na relatividade geral, imitar em laboratório com fluidos os efeitos que ocorrem em relatividade geral, em cenários cosmológicos e astrofísicos. Nesse sentido, o uso de fluidos quânticos pode abrir uma perspectiva, como análogos ao espaço-tempo, né? Abrir uma perspectiva de uma gravidade quântica, já que a gente consegue reproduzir fenômenos semelhantes ali, com buracos negros e coisas do tipo. Então nós vamos apresentar esse livro. Esse é o autor, o Gregório Volovic. Ele também tem um outro livro que é em conjunto com o Mário Novello e com o Matt Visser, justamente o cara lá que começou um dos que percebeu que a simetria de Lorentz se reproduzia em fluidos.
que é buracos negros artificiais. Então, que também pretende ser, é uma referência fundamental para o meu trabalho, mas buracos negros artificiais também vai ser resenhado aqui, né, provavelmente em conjunto com o Universe em Helium Tropet e em conjunto com Superfluid Universe, do Huang. Aqui tem a página lá do professor Gregório Volovic, que apresenta quem é ele. Volovic é um físico teórico, sua pesquisa se concentra na física do estado sólido e nas conexões entre física de astropartículas e física do estado sólido. Na área de baixíssimas temperaturas, Volovic se dedica à função da simetria e suas aplicações em cosmologia, gravidade quântica, teoria quântica de campos e física de partículas. Ele estuda líquidos quânticos em baixíssimas temperaturas, como o hélio líquido, bem como supercondutores não convencionais, supercondutores, por exemplo, como sistemas de férmions pesados. Volovic trabalha com a física de vidros e cristais líquidos, turbulência quântica, efeito Hall quântico intrínseco e estados coerentes de precessão de Lamor. No campo da física do estado sólido, ele propôs novos experimentos para estudar fenômenos análogos a fenômenos da teoria quântica de campos e da astrofísica. É exatamente o que eu tinha comentado, né? Esse trabalho tem o prefácio de um dos papas da hidrodinâmica relativística, que é o James Bjorken, né? Onde o James Bjorken ele levanta no prefácio exatamente algumas questões para esse artigo, que é o problema da pequena magnitude da constante cosmológica. A constante cosmológica é muito pequena, ela é um dos maiores erros, um dos maiores problemas da teoria quântica de campos, é que quando se calculou em teoria quântica de campos o valor da constante cosmológica, se chegou a um resultado que era um resultado 122 ordens de grandeza acima do valor da constante cosmológica. Então havia ali certamente um problema gravíssimo, né? O professor Volovic ele especifica problema gravíssimo na teoria quântica de campos que esse approach que a gente começa aqui a explicar nessas resenhas, certamente isso aqui vai abrir uma nova lista no canal que vai ser Superfluid Vacuum Theory. Então, nesse livro a gente discute as consequências gerais da topologia sobre o vácuo quântico em líquidos quânticos e os paralelos na física de partículas e na cosmologia. E isso inclui defeitos topológicos, teoria de campo quântico relativística, emergente e gravidade, anomalia quiral, o mundo de baixas dimensões das partículas que vivem no núcleo de vórtice, paredes de domínio, outras branas, transições de fase quânticas, espaços-tempos emergentes não triviais e muito mais. Esse é o prefácio, um trecho do prefácio do professor Volovic, em que ele dá o escopo desse livro, né? O prefácio foi em novembro de 2002. Esse livro foi editado na aurora do século XXI. Mas ele continua, ele é muito citado e é um livro de cabeceira para mim, em particular. A edição de bolso é uma reimpressão direta da edição da capa dura, publicada em 2003. Isso é o professor Volovic, né? Não fiz nenhuma tentativa de acrescentar novos materiais ou referências a vários artigos importantes publicados no período de 2002 a 2008. Isso iria além do escopo de uma reimpressão em brochura, entretanto inclui citações atualizadas de alguns artigos importantes e de revisão que foram publicados, como Adler em 2005, Akhmedov, Singleton em 2007, Bayes e Barcel em 2005, Parcel et al. Em 2005, Kurtz em 2008, Croisen Birkman em 77, Lesher em 82, Gizia Marga e et al. Em 2008, Elkshoff et al. Em 2006 e 2008, Gurarie e Hakshokovic em 2007, Rubina em 2008, Horava, o Horava da gravitação do Horava em 2005, Jakiv também, e depois Jakiv e Ross em 81, Kirmak, 2007, Kitaev, Klimkamer, em 2006, Gilkamer e o próprio Volovic em 2005, Kolomoyskyi em 2008,
Lerzental, 2009, Martin et al., 2008, Melnikov, 2008, Roy, eu acho que esse Roy, não é aquele, Ikerian, 2008, Rucola e Kopu, Chussold, 2008, Stone em Aduaga, o próprio Volovic em 95, 98, 2013, 2007, 2008, Volovic com o Shilnikov em 2003 e Yamashita em 2006. Então essas são algumas das referências. Eu vou colocá-las na descrição do vídeo. Vários erros tipográficos foram corrigidos e agradeço aos leitores que chamaram minha atenção para os erros. Agradeço em algumas equações. Aí eu assino lá em Helsinki, na Universidade de Helsinki, Grigorov Volovic, isso em outubro de 2008, quando esta versão do livro foi reeditada. Então é esta versão que eu estou adotando. Bem, começando diretamente na introdução do livro, basicamente a introdução se refere às GUTs e anti-GUTs. Né? GUTs são teorias de grande unificação que pretendem unificar a física de partículas descritas pelo modelo padrão com a relatividade geral. Né? Então, nós teríamos eras de grande unificação, onde apareceriam fermos quirais, a simetria de Lorentz para campos de gauge, gravidade, e a gravidade ela emerge gradualmente. A gravidade aqui é um fenômeno emergente, no sentido de ser algo que aparenta, como temperatura. A temperatura pode ser comparada com algo emergente. Se você tem uma partícula só, você não pode falar de temperatura. Se você tem duas partículas, você não pode falar de temperatura. Se você tem 3 partículas, ainda não faz sentido falar de temperatura. Agora, quando você tem uma coletividade razoável de partículas, a temperatura aparece. A temperatura desse sistema de partículas aparece. Ela emerge. Né? E anti-GUTs, né? Simetrias emergentes e o que em superfluido, ou seja, esse fenômeno das anti-GUTs, de origem grande unificação, eles surgem em hélio droplet. Então a gente pode simular as gotas de hélio, né, hélio superfluido, para lidar com para obter ideias acerca da origem do universo lá e do funcionamento da escala de Planck, da física em escala de Planck, que é 10 a 19 GeVs de energia. Né? E a escala da grande unificação, onde se espera que as energias, que as interações sejam todas unificadas, é 10 a 15 GeV. Né? Então, assim, a escala de Planck é 4 unidades de grandeza abaixo da grande unificação. 4 unidades de grandeza para a energia para a escala de Planck está 4 unidades de grandeza acima da energia para a grande unificação. E 10 a 12 aparece a escala da 10 a 2 GeV para a energia, aparece a escala da interação eletrofraca, né, da unificação eletrofraca. Então a gente tem essa é uma seta que corre desde o Big Bang até a interação eletrofraca, e a gente tem esses fenômenos associados a uma anti-GUT, como eu falei, né, fermions quirais, invariâncias de campos de gauge invariantes de Lorentz, e a gravidade gradualmente aparecendo, ou seja, simetrias emergentes em hélio fluido são relevantes para esse tipo de coisa. E fenômenos de GUT e standard em modelo padrão, ou seja, nós temos que a grande unificação no modelo padrão, ela aparece e isso representa a unificação dos grupos, né? Seria até interessante discutir esses grupos em separado, né? Os grupos SO10, que é Special Orthogonal em 10 dimensões, é um grupo euclidiano, como vocês podem ver, porque se fosse um grupo minkowskiano, Lorentz teria 10, teria 2 números ali, né?
para representar as dimensões do espaço e de tempo. Então, na GUT, e cada uma dessas setinhas aqui, primeiro nós temos lá no Big Bang um grupo que é o Special Orthogonal 10, de 10 dimensões, depois nós vamos ter um produto entre outros, após uma transição de fase representada por essa setinha, transição de fase naquele mesmo sentido da água transitando para o gelo, né? Então nós temos quebras de simetria e aparece uma nova simetria, que é a simetria da grande unificação, ou seja, SO10 estava na escala de Planck. Quando se chega à escala da grande unificação, nós temos essa outra simetria, SU3 vezes SU2 vezes 1. Então, as interações começam, elas existem conjuntamente, mas elas já começam a ser separadas, né? SO3, SU11 é o grupo de simetria do eletromagnetismo, SU2 é o grupo de simetria da força forte e SU3 é o grupo de simetria da força fraca. E depois nós temos a escala de unificação da força fraca com o eletromagnetismo, que é SU3 vezes S1. E no GUT, existe também uma GUT em aéreo superfluido, que é uma quebra de simetria e transição de fase que pega o SO3, dois SO3 e um eletromagnetismo, leva em dois grupos 1,1 e outra transição de fase que leva num grupo SO3. Então, essas transições, essas quebras de simetria ou transições de fase, tanto que representam o fim a separação das interações, elas acontecem tanto em fenômenos gravitacionais como em hélio superfluido. Tendo hélio assim, a gente pode estabelecer uma analogia estudando o hélio superfluido e tentar entender, como modelo de brinquedo, e tentar entender o que acontece em hélio no início do universo, né? Como eu disse, isso aí implica esse livro, esse trabalho, ele implica na unificação de 3 áreas da física: matéria condensada, física de partículas e cosmologia. Alguns fenômenos físicos que ocorrem em detrimento em virtude dessa unificação, são o aparecimento de um tipo de éter. Nós temos as chamadas Spestamifua, né, que é espuma do espaço-tempo. O espaço-tempo ganha uma característica como se fosse uma espuma. Por isso que tem um éter, né, porque aí, ao espaço-tempo, você vai ter vinculado alguma coisa que seria parecido com um referencial privilegiado, né, e uma espuma quântica, e um meio planckiano na escala de Planck. São três níveis, porque eles exatamente recuam até a escala de Planck, que é a vizinhança do evento que gerou o Big Bang, né? E esse cenário aqui, inclusive, ele pode ir além da escala de Planck e pode chegar a escalas transplanckianas, anteriores ao Big Bang. É um formalismo extremamente poderoso. Os efeitos topológicos formados nas transições de fase do início do universo podem, por sua vez, ter implicações cosmológicas. Defeitos topológicos, que a gente quer dizer aqui, em geral, são singularidades, né? Ou seja, lugares onde existe a divisão por zero. A gente existe em topologia um tipo de classificação de espaços onde a gente chama-os simplesmente conexos. Quem já fez cálculo 1, cálculo 3, já estudou aí espaços simplesmente conexos, que é quando você pode fazer primeiro você pode aplicar o teorema de Stokes, e
sem qualquer limitação na origem. Você não precisa em nenhum ponto, sem nenhum grão, sem nenhuma singularidade. Então, você aplica o teorema de Stokes, você faz lá a curva, né, para aplicar o teorema de Stokes, limitar a região de interesse da aplicação do teorema, e amperiana, né, quando você faz exatamente como a gente faz no cálculo do campo magnético, e não tem a necessidade de fazer uma curva interna que exclua. Então, esses espaços, essa curva amperiana, ela pode ser colapsada até o ponto. Esses são espaços simplesmente conexos. Se não puder, por algum motivo, é porque tem uma singularidade ali, que inclusive pode ser uma dimensão extra. Por exemplo, o toro, né, ele é simplesmente conexo quando você pega a casca do cano. Se você pega um cano, né, só a casca dele, você pode desenhar na casca sempre círculos em que você pode colapsá-los a um ponto. Mas se você desenhar, para quem está no toro não vai ser um círculo, mas uma volta inteira no toro, essa volta não pode ser colapsada porque estaria fora da superfície. Ou seja, você imaginando um cano, você faz esse procedimento aqui, né? Você faz uma curva, né, sem bobeira de quinta série, uma curva assim. Essa curva não pode ser colapsada a um ponto, porque senão ela vai sair da casca do cano. O próprio dedo aqui está impedindo. Então, esse dedo implicaria nesse espaço onde está a curva, que ele não seja simplesmente conexo. Isso seria equivalente a um defeito topológico. Podendo muitas vezes implicar, o aparecimento desses defeitos, em geral, implicam em transições de fase. E é o que a nossa figurinha ali representa, diversos espaços onde a simetria 1 é válida, espaços onde a simetria SO3 é válida. É o que essa figura que eu estava, que é basicamente a grande estrela, deixa eu achar ela aqui, essa figura, que é a grande estrela desse primeiro capítulo, acaba representando. Ou seja, nós temos um espaço ali, numa determinada região é válido a simetria 1 Crosser 1, e no outro espaço é válida a simetria SO3. Pois bem, vamos tocar. Então, os defeitos topológicos formados nas transições de fase do início do universo podem, por sua vez, ter implicações cosmológicas, já disse. Entretanto, essas transições exibem muitas características genéricas, que também são encontradas em transições de fase associadas a quebras de simetria em matéria condensada. E essa semelhança que talvez o que a gente tenha no início do universo seja um espaço-tempo com propriedades de matéria similares às propriedades que a gente tem em sistemas de matéria condensada a baixíssimas temperaturas. Então a gente tem isso que eu expliquei, são chamados modos zero. São modos coletivos bosônicos de vácuo quântico. O gás diluído das excitações são parecidas com partícula. O gás diluído das excitações semelhantes a partículas, quase partículas, que pode desempenhar o papel de partículas elementares, isso nos sistemas de matéria condensada, né? E os defeitos topológicos têm seus próprios modos zero, bosônico e fermiônico. A dinâmica do modo zero é descrita dentro do que chamamos de uma teoria efetiva. São modos de vibração, como modos de vibração numa corda, né? Então, até porque a gente está com um fluido, então seriam, na verdade, ondas se propagando nesse fluido, então nós teríamos
modos de vibração das ondas se propagando nesse fluido. Por isso que eu tenho tanto interesse em hidrodinâmica, né? E a importância aqui da hidrodinâmica de dois fluidos, que descreve a dinâmica independente do vácuo quântico superfluido e de quase-partículas. Então, na verdade, as quase-partículas acabam sendo um fluido também. Tem o vácuo quântico, pode ser representado como um superfluido, e as partículas como um outro fluido. E esse espaço com fluidos, ele tem uma métrica efetiva e que pode simular uma métrica da gravidade, uma fonte de gravidade. Essa teoria métrica é uma caricatura da gravidade em Einstein, pois o campo métrico não obedece exatamente às equações de Einstein. Ele acaba obedecendo nesse cenário aqui, o estudo de um cenário Einstein-Euler é algo muito interessante. Alguns trabalhos que estão nessa linha, um deles é esse trabalho aí que tem o problema da massa fermiônica e modelos anti-grande unificação. Tem duas citações. Esse trabalho foi apresentado em um procedure do 20ª Conferência Internacional de Altíssimas Energias e Física de Partículas, que aconteceu no Canadá em 98, em julho de 98. Ele é um trabalho que explica bastante esses fenômenos de anti-grande unificação. Um outro trabalho que é quase a nível de divulgação científica, que explica bastante esses problemas, que explica muito bem esses problemas desse cenário de universo muito jovem, do universo recém-surgido, logo após o Big Bang, é o da Leila Lobato Graf, que é uma professora da Universidade Federal Fluminense, e ela publicou isso aí no Cadernos de Astronomia, lá esse trabalho está aberto em português, e ele é mais ou menos em nível de divulgação científica. Para quem lê aí os trabalhos do Hawking e coisas do tipo, você consegue dar para acompanhar mais ou menos isso. E eu tirei essa figura aí lá do trabalho dela, isso aqui é um diagrama esquemático da evolução do universo, desde a infração à esquerda até o presente à direita, ou seja, esses cortes que tem na figura assim, representam o aparecimento de estruturas. Como vocês podem ver, algumas estruturas já se formam no segundo corte, né? E as flutuações de densidades primordiais, como dizer, o aparecimento de estruturas, né? Evoluindo para a atual distribuição das galáxias. Então, vocês podem notar que já tem umas estruturas bem definidas logo no segundo corte ali, né? Ainda no universo bastante primitivo. Só lá no primeiro corte mesmo, logo em seguida das Guts, da era das Guts, é que a coisa não dá para ver muitas estruturas, né? Mas essas primeiras estruturas, elas já começam a surgir ali na casa de 10 a 15. Como estamos interessados no 10 a 15 GeV, como estamos interessados no alargo da gravidade efetiva, que surge no limite de baixas energias dos líquidos quânticos de Bose, vamos primeiro relembrar algumas informações sobre a teoria original de Einstein para o campo gravitacional. Isso aqui, basicamente, que eu vou começar a fazer, está no meu trabalho de hidrodinâmica relativística, e os dois, tanto em português como em inglês, um está na RBF, o outro está no Archive, que no Archive está mais completo. A gente vai começar com uma ação gravitacional, né, mais uma ação de matéria, né, uma ação gravitacional do estilo Einstein-Hilbert, exatamente como eu fiz no meu trabalho lá, de hidrodinâmica relativística. O espaço de Minkowski, ele vai ser dado dessa forma aí, uma métrica com essa diagonal, uma matriz 4x4. E na diagonal da métrica nós vamos ter esses valores. Um espaço de Minkowski isotrópico, ou seja, a luz está se propagando em velocidades iguais em todas as direções, você não tem nenhuma estrutura diferente em uma direção. Porém, nós temos um fluido anisotrópico, e esse fluido tem propagação
se som a velocidade de propagação do som é diferente nas diversas direções, nas três direções. A gente escreve, então, a dimensão da constante gravitacional de Newton, que é energia sobre a constante de Planck, então é energia sobre o momento, energia ao quadrado sobre o momento angular. E assim a gente fica com a ação de Einstein-Hilbert com o termo de matéria. Fica dado aí. A gente minimiza essa ação, utiliza dispositivos mínimos da ação para chegar nas equações de campo de Einstein. Então nós chegamos muito facilmente nessas equações de campo, adotando essa minimização. Na verdade, quando eu comecei a falar dessa ação de Einstein-Hilbert, o termo da ação de Einstein-Hilbert ali é o determinante da métrica, que eu expliquei lá nos cursos do CVPF, e o escalar de Ricci, né? Então nós temos essa ação de um lado, que tem o determinante da métrica, que é o escalar de Ricci, mais uma ação de matéria. Então, ela é minimizada, o escalar de Ricci é minimizado e nos dá o tensor de Ricci. A ação de matéria é minimizada e nos dá o tensor de energia momento. E tem um outro termo ali, sendo minimizado também. E disso nós ficamos... essa aqui não é com a constante cosmológica, desculpa. Esse outro termo aqui também é um termo de matéria, né? Aí eu falar não é a curvada desse um problema técnico. Olha aqui, parou. Então, nós retomamos aqui depois de um problema técnico. Vou ver em que condições ficou esse problema. Mas eu já estava bem avançado e eu vou continuar lá de onde eu parei para ver e vamos ver no que isso dá. Bem, então antes estava aqui escrevendo a equação de campos de Einstein, tínhamos escrito a equação de campos de Einstein, e imediatamente após escrever a equação de campo e comentar acerca da dimensão da constante de Newton ser energia ao quadrado dividido por momento angular, a gente estabelece a conservação do tensor momento-energia, a conservação da massa e do momento e da energia, né? Então nós temos aqui a conservação desses dois objetos. Com isso, nós definimos agora sim vai aparecer a constante cosmológica. Ou seja, aquele termo extra que eu tinha falado ali, eu deveria ter feito um rabisco aqui. Ele decorre de um termo muito particular, que se chama constante cosmológica, e que está associado que é uma densidade de energia do vácuo. E é interessante porque ele é um termo que ele tem propriedades geométricas, pois ele é proporcional à métrica, né? Então, está aí a tal da nossa energia do vácuo, que em termos hidrodinâmicos é representada por uma equação de estado, onde a pressão é menos ρ. Isso tem algumas implicações bem curiosas quando a gente discute condições de energia. É uma das coisas que eu mais gosto de discutir, porque, nesse caso, essa equação de estado parotrópico, sendo um fluido barotrópico, ou seja, um fluido em que a pressão depende da densidade de energia, esse fluido barotrópico
ele tem lá as características, ou ele tem que ser isotérmico, ou adiabático, ou isentrópico. Se for isentrópico, é um superfluido. Então, nesse sentido, a gente pode estar lidando pode considerar isso ser isentrópico é a mesma entropia. Então, como entropia está ligada ao calor, a gente, considerando a temperatura constante, poderia dizer também que a gente está lidando com algo adiabático e tal. Pode ser que não seja adiabático se a temperatura anular, quebrar a variação do calor, né? Então aí você pode ter alguma coisa, ou seja, se o delta aqui delta T, ainda que eles variem, mas eles acabem, a razão entre eles acaba sendo constante. Então, ou seja, a gente tem um atrelamento entre temperatura pelo menos um atrelamento entre temperatura e variação do calor, e o calor trocado. Então, aí a gente tem um fluido, um superfluido, né? Então, nesse sentido, a gente tem essa equação implica no superfluido, mas ela tem implicações quanto à velocidade de propagação do som, né, que ao invés que acaba tendo propriedades daquilo que nós chamaríamos de um metamaterial. Eu estou trabalhando bastante nesse tipo de coisa aí, nesse tipo de... Né? Então, nós temos a equação de estado estabelecida, aí, e com isso a gente escreve a equação de campo de Einstein para a constância cosmológica, que era o que a gente estava fazendo antes de entrar nessa digressão sobre a constância cosmológica. Então, talvez a constância cosmológica em si, o problema da constância cosmológica em si mereça um Journal Club sozinho, né? Então, ele é essa condição de energia aí que implica que esse fluido tem uma propriedade de propagação de ondas dentro dele muito bizarra, que não então, no momento eu não estou abordando isso, mas vamos lá. Então, esse líquido quântico tem essa propagação de ondas muito bizarra, ele pode ser um líquido quântico bosônico. Nesse caso, a energia do vácuo é o termo cosmológico. Então, quando a gente usa um modelo padrão, ou uma extensão, ou um modelo padrão nesse sentido, é possível estimar facilmente a energia do vácuo de campos flutuantes, modelo padrão das partículas. Tá? A contribuição positiva vem da energia de ponto zero, um meio da relação da energia, da função energia dependente do momento, um meio da metade da relação de dispersão das flutuações quânticas dos campos bosônicos. E ainda, a gente tem ainda setores, né, de energia negativa, níveis de energia negativas, associados ao mar de Dirac. O mar de Dirac é uma ideia muito legal, que é como se o vácuo fosse um mar de partículas e antipartículas. E, em geral, elétrons e antielétrons. Foi assim que o Dirac pensou. Como a maior contribuição vem das flutuações com momentos ultrarrelativísticos, o momento ultrarrelativístico é o momento que a gente tem a energia igual a PC. Né? Ou seja, a relação de dispersão, aquela relação enorme do E igual a MC ao quadrado igual a MC ao quadrado, mais P quadrado, C quadrado, MC a quarta, mais P quadrado, C quadrado, a gente não fica, o termo de massa some, e a gente só fica com o termo de P igual a C. Essa energia ultrarrelativística, em geral, ela vale para fônons e para energia de dispersão em fônons e também para qualquer partícula ultrarrelativística, né? Assim, a massa está perdendo relevância ali. E que as massas M das partículas podem ser desprezadas, né? É o que eu falei, a massa está perdendo relevância. O espectro de energia das partículas pode ser considerado sem massa, ou seja, E igual a Cp. Essa relação de dispersão relativística desaparece com a massa, que a relação inteira do Einstein, né? E igual ao quadrado, igual a
m ao quadrado c à quarta, mais c ao quadrado, p ao quadrado. Então, m ao quadrado, o termo de mc ao quadrado, ele some porque a massa é desprezada. E a gente só fica com E igual a Cp. A densidade de energia do vácuo é simplesmente o vácuo simplesmente E igual a Cp, né? Nesse sentido, o vácuo absoluto ele é um imensurável. Nós não temos o vácuo absoluto. O vácuo, no nosso caso, ele acaba sendo algo que está ali andando com uma energia, um nível de energia que é um nível de energia ultra-relativístico. É isso que equivale à energia do vácuo. A gente tem isso em outros... O próprio grafeno tem, em alguns momentos, esse tipo de energia que a gente considera que é um fónon se propagando na rede cristalina, né? Mas, então, aí é que a gente consegue ver que em matéria condensada também aparece esse tipo de coisa, esse tipo de relação de dispersão que é interessante para a gente. Então, esse é o chamado termo cosmológico que foi introduzido à mão por Einstein. Hoje, esse termo cosmológico ele tem uma justificativa para ser introduzido. Ele foi introduzido à mão na equação de campo do Einstein, pelo Einstein, para poder compatibilizar a equação de campo com a interação à distância do mar. Mas hoje, essa interação à distância do mar, ela pode, na verdade, corresponder a algum tipo de interação do vácuo. Então, isso é um ressurgimento, né? Seria readaptação, ressurgimento, acho que todos os dois termos cabem, para constantes cosmológicas, que antes era uma imposição à mão para o universo não colapsar e nem expandir, hoje ele é necessário por conta da equação de campo do Einstein, por conta dos efeitos de vácuo que estão associados à expansão do universo. Então, me foge a palavra, readaptação, o termo foi redimido, o termo de constantes cosmológicas, né? O termo foi redimido por essa nova interpretação física associada ao vácuo. Com isso, a gente escreve aí a parte da ação associada aos efeitos de vácuo, de onde nós deduzimos o tensor-momento-energia com essa carinha aí, uma densidade de energia proporcional à métrica. O tensor-momento-energia fica proporcional à métrica. Então, está aí o termo do vácuo. Então, isso justifica, né, no limite ultrarrelativístico, isso, altíssimos momentos, né, isso justifica a gente ter esses termos esquisitos aí, em matéria condensada. Então, a gente pode fazer um tratamento quântico para esse objeto, onde nós vamos considerar uma relação de dispersão com a geometria em um determinado volume. De um lado, nós temos a densidade de energia e a geometria representados pelo raiz menos g, e do outro lado, nós vamos ter a relação de dispersão que fica dada com esse negócio aí, onde nós temos ali o número de bósons vezes a dispersão nos momentos, menos o número de férmions. Então, esse cara aqui nos dá a relação de dispersão completa, nos dá a densidade de energia do vácuo, desse mar de Dirac, só que aí o mar de Dirac ele aumenta o bosônico e fermiônico, né, onde ele tem antipartículas e partículas e antipartículas. Então, isso sendo tratado como um líquido quântico bosônico. Eu estou representando o número de bósons, o número de férmions, e do outro lado a densidade do vácuo e a estrutura geométrica. Então, percebam que coisa bonita, a gente consegue estabelecer aqui que a estrutura geométrica e o ganho de densidade do vácuo estão ali ligados com a relação de dispersão, com algum tipo de relação de dispersão. E aí, nesse caso, a gente encontra a relação a energia de Planck, né? Então, essa expressão aí com os números bosônico e fermiônico teria que ser ali na escala, na casa, ali pelas proximidades da energia de Planck. E
E quando isso acontece, a gente tem um problema, porque a energia do vácuo, ela diverge. E aí a gente precisa fazer um corte para não explodir, que a gente chama de cutoff do ultravioleta. Ou seja, tem um determinado momento que isso ainda é muito discutido, e esse corte seria fornecido por uma ação gravitacional, pela gravidade, né? Em que momento que você passa a dizer que daqui para lá essas energias as energias que vão para o infinito não valem mais, só vão valer até aqui. E esse cutoff, ele é justamente dado, esse corte, né, que a gente está fazendo um gráfico da energia, vê a energia ir para o infinito, mas a gente fala, não, peraí, tem um valor aqui que as energias param de crescer e aqui para. É dado exatamente pela constante gravitacional de Newton. Então a gente encontra que a relação de dispersão associada à energia na escala de Planck, né, mais ou menos. Novamente eu relembro que nós estamos lidando com um espaço de Minkowski homogêneo e isotrópico, ou seja, a luz se propaga em todas as direções de forma idêntica. Isso acaba implicando que o determinante da métrica é assim, né? Pois bem, o que eu fiz aqui? Tá. Agora nós vamos trocar de sessão para abordarmos mais especificamente. Então, então, isso aqui a gente encontra o determinante da métrica. Tudo que a gente fez até agora foi para achar essa densidade de energia associada ao termo cosmológico. Então, agora eu vou discutir um pouquinho, já para terminar, o problema da constante cosmológica, né? Que a gente tem um vácuo induzindo a gravidade, a energia de Planck, ela está associada à gravidade necessariamente, porque ela está ligada com a constante de Newton, que representa os fenômenos gravitacionais. E aqui eu vou tentar responder a essa pergunta. Por que a energia de Planck serve como corte natural para a teoria quântica de campos? Né? Isso quem começou a desenvolver foi o Sakharov. Ele mostrou que as flutuações do vácuo dos campos de matéria, na presença de um campo métrico clássico de fundo, tornam um campo métrico dinâmico, induzindo o termo de curvatura na ação paramétrica. Então a gente acaba tendo uma dinâmica para o campo métrico. O campo métrico ele passa a se comportar, a ter uma dinâmica, né? Os termos de vácuo interagem com o campo métrico, passam a ter uma dinâmica, ou seja, o campo métrico passa a se deslocar, a ser perturbado de alguma forma, e isso induz um termo a mais de curvatura. Já começou a piscar aqui a minha internet. Então, a gente tem um vácuo induzindo gravidade, ou seja, a gente tem uma perturbação, a gente tem a métrica do espaço-tempo original, ela é acrescida de um termo que é um termo de vácuo. Assim, a teoria da gravidade de Sakharov é induzindo por flutuações quânticas. A conexão causal entre a gravidade do corte é invertida. Ou seja, é o corte que gera a gravidade e não a gravidade que gera o corte. Então, o corte físico da alta energia determina a constante gravitacional. Ou seja, isso dá a gente acaba vendo que o papel da constante gravitacional não é só ser o papel da constante de acoplamento do campo gravitacional, mas quanticamente ela tem um papel vinculado de limitar a interação da gravidade com um vácuo quântico, né? A gravidade é tão pequena em comparação com as outras forças apenas porque a energia de corte é muito grande. Então você tem que, senão a gente teria, se a energia de corte fosse outro valor, a gente teria a constante cosmológica. Pode ser que a constante cosmológica tenha variado, e aí a gravidade seria mais relevante no início dos tempos, né? No início da expansão, da era de expansão do universo. As forças eletromagnéticas fraca e forte também dependem do corte do ultravioleta, mas as constantes de acoplamento correspondentes têm apenas uma leve independência logarítmica, em comparação com a dependência do termo 1 sobre L quadrado do corte da constante gravitacional G. Isso aqui é uma forma, acaba sendo essa palestra
esse debate, esse palestra, essa resenha, uma forma um pouco mais rigorosa daquela palestra que eu dei, tanto na Semana de Matemática da UF, como no Meninas do Rádio. Porque aqui eu estou justificando o papel das constantes da natureza, o papel que as constantes da natureza jogam, a relação entre elas, na verdade, que essas constantes da natureza, como em particular as que dão o acoplamento com as determinadas interações, essas constantes elas são acoplamento com as interações e elas são responsáveis pelo corte, ou seja, a partir do momento a qual o vácuo quântico passa a ser relevante, ele passa a interagir naquele mesmo sentido dessas quatro interações, né? Então o vácuo meio que seria uma quinta interação. Mas ele não é bem uma quinta interação, porque na verdade ele é uma entidade física que pode interagir com todas as outras quatro interações. Então ele seria quase que um ancestral em comum dela, né, nos termos da biologia, assim, um ancestral em comum de todas as interações. Talvez o principal indicador de que essas interações foram unidas em determinado momento, né? Bem, o vácuo induzindo a gravidade, vou voltar muito, e aí esse aqui é certamente o objeto do canal, até porque o próprio nome do canal, já a Éter Tenebres, né, já implica que a gente está mexendo com alguma coisa parecida com isso aqui. A teoria do Sakharov é o melhor modelo para isso nesse momento. E ela a Superfluid Vacuum Theory acaba sendo uma expansão da teoria do Sakharov, acaba sendo um incremento na teoria do Sakharov. E aí, para falar um pouquinho desse cara, né, ele foi o Prêmio Nobel da Paz, não de Física, da Paz, em 1975, porque ele trabalhou em um grupo de cientistas de renome na bomba atômica, né. Na década de 50, ele teve motivos crescentes com relação a questões éticas no trabalho e lutou contra a proliferação de armas. Ele apoiou o trabalho de proibição, o Tratado de Proibição e Limitação das Armas Nucleares, 63. Se dirigiu às autoridades soviéticas pedindo com relação ao problema dos mísseis balísticos. Vou ler, né? Nos anos de 48 e 68, ele trabalhou com um grupo de cientistas de renome no desenvolvimento de uma bomba atômica de hidrogênio. Na década de 50, motivado por crescentes dúvidas quanto à natureza ética de seu trabalho, ele se envolveu no movimento por uma proibição internacional da proliferação de armas nucleares. Ele apoiou o Tratado de Proibição Limitada de Testes Nucleares em 63 e em 67 apelou em uma carta às autoridades soviéticas para aceitar a oferta dos Estados Unidos e retirada unilateral dos planos de desenvolvimento de um sistema de defesa antimísseis balísticos. Ele alertou contra a consequência da corrida armamentista e o risco de guerra. A carta não teve nenhuma resposta, não foi respondida. Um ano depois, Sakharov expressou suas dúvidas em um ensaio, Reflexões sobre o Progresso, Coexistência Pacífica e Liberdade Intelectual, que circulou pela primeira vez como cópias datilografadas na União Soviética e mais tarde foi publicado no exterior. Sakharov foi declarado dissidente e removido da pesquisa militar. Em 79, ele pediu um boicote aos Jogos Olímpicos de Moscou como um sinal de protesto contra a intervenção militar da União Soviética no Afeganistão. Na década de 80, juntamente com sua esposa, uma ativista de direitos humanos, Helena Bonner, ele foi enviado para o exílio interno na cidade selada de Gorky, hoje conhecida como Nizhny Novgorod. Não estou falando certo, exatamente. Durante esse período, ele entrou em greve de fome 2 vezes, exigindo que sua esposa fosse autorizada a receber tratamento médico no exterior. Por suas atividades antissoviéticas, ele foi privado de todos os títulos honorários nacionais, incluindo o título de herói do Partido Socialista, que ele havia recebido 3 vezes. Em 88, o Parlamento Europeu criou o Prêmio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, a ser dada anualmente aos indivíduos e organizações pela sua contribuição para a proteção dos direitos humanos e pela luta pela democracia.
Ou seja, foi por isso que ele recebeu o prêmio Nobel da Paz e não de Física, né? Eu retornei? Como é que foi isso? Ah, sim. Vou falar um pouquinho agora da teoria de Sakharov. A métrica, na teoria de Sakharov, ela é uma expressão dos modos coletivos do vácuo quântico. Ou seja, ele bota o vácuo quântico na métrica aqui. A gravidade não é uma força fundamental, uma expressão coletiva do vácuo quântico. Né? Ela é emergente, né? Ela emerge a partir de um determinado estado do vácuo quântico. Está ligada com uma transição do vácuo quântico. Se temos uma relação de dispersão relativista, temos um análogo do princípio de equivalência, ou seja, se aquela relação de dispersão do Einstein é o quadrado igual a m ao quadrado C a quarta mais P ao quadrado C a quarta, então a gente tem um princípio de equivalência por ali. Está valendo o princípio de equivalência. O princípio de equivalência é aquele que coloca um sinal de coincidência entre campos gravitacionais e referenciais não inerciais. Né? A teoria dele implicou em limites na analogia fluido-gravidade, que é um tema que a gente vai abordar aqui. Esse livro é anterior à analogia fluido-gravity, que a analogia fluido-gravity já é um aprofundamento desses estudos aqui. Introduz graus de liberdade não relativísticos, problemas com campos métricos não triviais. E aí, campos métricos não triviais são campos que têm algum tipo de singularidade. Bem, eu cheguei até aqui. Esse foi o capítulo 2 desse livro, Universo em Gotas de Hélio Droppet. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu essa 1 hora de resenha desse belíssimo trabalho. Ele é o primeiro trabalho da lista de Superfluid Vacuum Theory. Outros trabalhos essa lista vai ser inaugurada por ele, e outros trabalhos e outras resenhas vão seguir. Esse é só a resenha até o capítulo 2. Eu vou continuar os outros capítulos, assim como todas as outras resenhas. Né? Eu vou continuando, vou levando todas elas em ritmo. Até porque fazê-las simultaneamente implica também que elas podem sofrer influência umas das outras, né? E eu acho isso mais interessante que fazer uma terminar, até porque os livros são enormes, então vai demorar para terminar cada uma delas. Então eu agradeço a todo mundo aqui e reitero o pedido de contribuição financeira ao canal, que quem acha que nosso trabalho é relevante. Nesse sentido, eu digo encerro dizendo que sejam sempre bem-vindos aos tórridos domínios de Aether Tenebris. Vamos ver como é que essa gravação ficou agora, né?